A Guerra Civil Americana não se limitou ao solo norte-americano. Ela projetou suas reverberações sobre o concerto internacional, colocando em xeque interesses comerciais, alianças políticas e percepções morais no século XIX. A diplomacia tornou-se, desde o início, campo tão decisivo quanto o militar, pois a sobrevivência da Confederação dependia, em grande medida, do reconhecimento externo. O Sul, confiante no prestígio do algodão como mercadoria estratégica, esperava obter apoio da Grã-Bretanha e de França, economias industriais dependentes do ouro branco das plantações. Era a chamada política do algodão primeiro, que pretendia converter o monopólio econômico em vantagem diplomática, pressionando potências europeias a reconhecerem a legitimidade confederada. Entretanto, a Grã-Bretanha mantinha cautela. Embora interessada em algodão, temia arriscar-se em conflito aberto com os Estados Unidos e desgastar sua própria posição no comércio global. A França, sob Napoleão III, também se mostrou reticente, inclinando-se apenas à observação e pressões diplomáticas discretas, sem comprometer sua neutralidade declarada. A União, por sua vez, procurou consolidar alianças preventivas e neutralidade favorável de potências europeias. Lincoln e seu secretário de Estado, William H. Seward, empenharam-se em demonstrar que a preservação da União correspondia à estabilidade política e econômica internacional, ao passo que a vitória confederada poderia abrir precedentes perigosos de secessão. O bloqueio naval imposto pelo Norte, conhecido como Anaconda, adquiriu também dimensão diplomática. Ao cercear portos sulistas, buscava estrangular a economia confederada e, ao mesmo tempo, pressionar a Grã-Bretanha a respeitar o bloqueio, sob risco de tensões com a União. Esse instrumento de guerra econômica revelou-se estratégico e carregado de significado político. Em 1862, episódios como a prisão do navio britânico Trent geraram tensões temporárias com a Grã-Bretanha. A detenção de diplomatas confederados a bordo levou a negociações delicadas, nas quais Lincoln e Seward demonstraram habilidade evitando escalada militar e reafirmando o princípio de soberania nacional. O reconhecimento formal de qualquer Estado confederado por potências europeias teria implicações profundas, legitimaria a secessão e poderia atrair investimentos, armas e apoio militar. Assim, a Confederação enviou embaixadores e representantes diplomáticos às cortes europeias, mas encontrou receio e prudência, pois a escravidão ainda era alvo de condenação moral em sociedades ocidentais. A diplomacia confederada concentrou-se em convencer que a guerra não era mera manutenção da escravidão, mas defesa do direito à independência. Alexander H. Stephens e outros líderes elaboraram argumentos jurídicos e históricos comparando a secessão ao exemplo da Revolução Americana, tentando criar paralelos que pudessem sensibilizar governos estrangeiros. O Norte, por sua vez, trabalhou habilmente a narrativa moral da guerra. À medida que a política de emancipação avançava, o conflito passou a ser visto internacionalmente não apenas como luta territorial, mas como combate contra a escravidão. A questão moral tornou-se ferramenta diplomática, desencorajando qualquer reconhecimento confederado por parte de potências europeias abolicionistas ou sensibilizadas pelo tema. O papel de embaixadores e consulados foi crucial. Representantes norte-americanos em Londres e Paris desenvolveram intensa atividade de lobby, cultivando contatos com parlamentares, industriais e opinião pública, de modo a reforçar a posição da União e neutralizar tentativas de intervenção externa. A França, embora fascinada pela possibilidade de influenciar o continente americano, manteve distância prudente. Napoleão III chegou a considerar intervenções que poderiam favorecer a Confederação, mas a resistência inglesa e a consolidação da posição norte-americana impediram qualquer ação decisiva. Além da Grã-Bretanha e França, outras potências como Espanha e Rússia desempenharam papéis complementares. A Rússia, por exemplo, manifestou simpatia à União e reforçou a presença naval no Atlântico, enviando esquadras aos portos norte-americanos, gesto de apoio que tinha efeito dissuasivo frente a interesses confederados. A dimensão diplomática também incluiu pressões indiretas. Bloqueios, vigilância marítima e restrições comerciais foram instrumentos utilizados como extensão da guerra.
A política externa tornou-se, assim, componente estratégico e decisivo, capaz de afetar o desenlace do conflito sem disparar um único tiro. O resultado dessas manobras diplomáticas foi decisivo. A Confederação não obteve reconhecimento formal, suas esperanças de intervenção externa diluíram-se diante da firme posição da União e do peso da questão moral da escravidão. O isolamento internacional intensificou a dependência do Sul de recursos internos, acentuando fragilidades logísticas e econômicas. Portanto, compreender a Guerra Civil Americana exige apreender não apenas batalhas e movimentos de tropas, mas o intricado jogo diplomático e geopolítico que moldou o conflito. A diplomacia internacional, entre cautelas, pressões e alianças indiretas, tornou-se peça central, determinando condições de sobrevivência e ampliando a compreensão da guerra como fenômeno de alcance global.